Pessoal, muito bom dia, eu sou Fagundes, né? A gente tá chegando aqui, né? Hoje sábado, 9 de julho de 2022, né? Vocês quem vem acompanhando aí essa questão do MEC, né? Já percebeu claramente que essa questão virou uma briga política, né? Você percebe que o desespero do Randolph, né? Em colocar essa CPI para andar. Você vê, ele é autor de 2 CPIs ali pelo menos, e a única que ele foca bem é a CPI do MEC, porque é a mais recente. Ele também é autor daquela CPI das queimadas, né, na Amazônia. O interessante é que essa CPI da queimada já é um pouquinho mais antiga, e ele não você percebe que ele não teve, gente, essa sanha, né, de brigar, de ir lá dentro, não, porque tem que chamar o STF, como ele está agora ameaçando o STF. E você percebe claramente que assim, toda a narrativa gira em torno de Bolsonaro. Tudo gira em torno de Bolsonaro. Nada de Milton. Milton Ribeiro nessa CPI para o Randolph é apenas a ponte. Então assim, eles estão naquela sanha, né? Inclusive agora quem vem junto com a gente essa semana viu que o Pacheco leu, né, a CPI do MEC, leu outras CPIs também, né? Isso faz com que elas possam ser instaladas, né, criadas. Só que a maioria dos líderes decidiu deixar isso para depois das eleições. Randolph não está contente, Randolph não gostou, né, e está ameaçando ir ao Supremo. Daqui a pouco a gente fala aí disso numa outra matéria que a gente fez daqui a pouco, né? Porém, além dessa coisa toda, você tem um monte de senadores e deputados, né, que estão buscando entrar no STF para se utilizarem dessa situação para desgastarem o presidente Bolsonaro, né? E, enfim, é política, né? É política. Eles não estão preocupados em quem roubou, em quem corrompeu, porque se eles estivessem preocupados, de fato, né, em punir os corruptos, Lula estaria preso, Dirceu estaria preso, Vacari estaria preso, né? E muitos outros, Delúbio estaria preso, né? O Gedel estaria... A lista é grande de pessoas que saíram da cadeia, de corruptos que saíram da cadeia, né, por conta aí do STF ter dado um jeitinho brasileiro, né, na situação. Então você percebe que o foco aqui é político. Bom, vamos ao título da matéria para vocês entenderem. Isso que aí a PGR agora resolveu se manifestar sobre essa questão. Olha só. PGR pede que a STF rejeite pedido de senadores e deputados. Pedidos de senadores e deputados para investigar Bolsonaro no caso MEC, né? Quer dizer, enfim, a PGR se manifesta contra essas ações. Bom, de qualquer maneira, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo aí, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa aí o seu like. Lembrando que aqui na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e tem o nome dessa galera que colabora com a gente. Inclusive a gente vai ler agora, a gente sempre lê o nome uma vez por dia das pessoas que colaboram com a gente no mês corrente, no caso, julho. E aqui nós temos Maria Antônia Siqueira Nunes, lembrando que hoje nós temos live às 21 horas, né? Maria tá lá sempre, Maria Antônia Siqueira Nunes, Damião Inácio também sempre nas nossas lives, Sueli Ortegas, né, apareceu sábado passado, Amilcar Dias, ele fica só escondidinho, mas de vez em quando aparece, João Batista Gonçalves de Oliveira, né, sempre de vez em quando é que ele dá um oi ali na live, mas tá sempre ajudando aqui o canal. Bom, gente, tá aqui. Lembrando que a nossa live é todos os sábados às 21h, hoje é sábado, dia 9, às 21 horas. A gente sempre começa um pouquinho antes, ali 8h40, 8h30, que a gente pega ali uma meia hora, 20 minutos para se organizar e depois tocar fogo na coisa. Vamos embora? Bom, pedidos, deixa eu ver aqui, ao Supremo Tribunal Federal, STF, a Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu a rejeição de pedidos feitos por parlamentares para que o presidente Jair Bolsonaro, PL, seja investigado por supostamente interferir nas investigações que envolvem o Ministério da Educação, MEC.
Nos documentos, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que não é preciso abrir uma investigação adicional, uma vez que já há um inquérito sobre o assunto. Ou seja, aquele primeiro inquérito lá do Sérgio Moro, relacionado ao Sérgio Moro, lembram? Que nunca deu em nada e que eles vêm mantendo aberto para ver se pegam alguma coisa num curso, porque eles não conseguiram nada. Então, é desse que ela está falando. É desse inquérito que ela está falando, né? Que está aberto. Né? Uma vez que já há um inquérito sobre o assunto. Considerando que os fatos ora representados já estão em tese abrangidos por inquérito policial, que foi declinado ao Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro, não se justifica a princípio deflagrar mais um procedimento investigativo com idêntico o escopo, sob pena de se incorrer em litispendência e violação ao princípio do in ebs idem. Diz, não sei se as palavras difíceis, que eu não quis pôr as palavras difíceis, acho que tem esse latim, só pode. Bom, de acordo com a procuradora, somente por meio do devido acesso ao procedimento formal investigativo será possível pleno conhecimento dos elementos de informação que foram colhidos após a deflagração de medidas cautelares e, por consequência, a devida apreciação pelo parque. Esse nome difícil aqui. É uns nomezinhos, gente, difícil que eles colocam aqui. Deixa eu ver. Parquet, sei lá. Isso não é parquet, é um nome difícil, né? Eu só quem souber o que significa, coloca aí. A devida apreciação pelo parquet e as providências a serem adotadas. Os pedidos foram apresentados pelos deputados federal Israel Matos Batista, deputado federal Reginaldo Lopes, PT, e a bancada do PT na Câmara. E aí finaliza a matéria. Então você vê, quem é que pediu aqui, gente? O PT. O PT. Randolfo Rodrigues é coordenador de que campanha? PT. Lula. Então você observa que a CPI aqui, os atos aqui, não incorrem em uma questão de investigação. É aquela velha história, a gente não pode chamar o cara de corrupto, a gente não tem nenhuma obra superfaturada, a gente não tem desvio de verbas no governo, a gente não tem nenhum dinheiro para ditaduras fora do país, não tem nenhuma evasão de divisas, não tem. Né? Então a gente tem que achar alguma coisa. Então você abre um inquérito lá atrás, que é esse da PF, da Interferência. Quer dizer, você vê como é engraçado, gente. Eu paro para observar e você enxerga, veja só, quem acusa Bolsonaro de interferir na PF é justamente quem interferiu. Esse inquérito da PF, ele devia ser revertido. Investigar o investigador. Porque você pega, por exemplo, quem foi que abriu o inquérito na época? Lá abriram com Moraes, lembram disso? O PGR abriu lá no Moraes. Aí a minha pergunta é, a Constituição, ela diz claramente, prerrogativa do presidente, de onde e quando ele quiser mudar. Ela não dá prerrogativa a ninguém. E diz que o presidente da República, você pode ir lá depois se conferir, ele pode mudar a qualquer momento quando ele bem entender. Só que aí o que a gente vê? O presidente faz a mudança dentro da Constituição, porque ela permite, mas aí vem Moraes e desfaz a mudança. A parte engraçada é que na Constituição não tem em nenhum momento dizendo que Moraes, que o STF pode se meter nesse negócio. Você compreendeu que acusam Bolsonaro de interferência, mas na verdade quem interferiu foi o STF? O STF, que tá lá julgando o caso, foi quem interferiu. Foi quem interferiu. Quando Moraes anula a decisão do presidente, ele interfere numa prerrogativa do presidente, exclusiva, que não há nenhuma menção na Constituição dando margem para o Supremo ou qualquer outra pessoa fazer isso. Você vê que coisa interessante? Aí agora a gente vem para esse momento, né, que é o MEC, e aí eles queriam criar mais uma outra ação. Eu até já havia comentado sobre isso aqui, né? Eles não podem abrir uma outra ação. E a PGR, que ela recomenda ao STF que não se abra. E é engraçado que ela citou justamente o que eu falei aqui, gente.
a questão da duplicidade de ação. E a parte mais engraçada dessa história, que é aí que você vê que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele está deficiente, é que os ministros, em tese, eles deveriam ter mais conhecimento dessas prerrogativas do que a própria PGR. Presta atenção, porque eles são os ministros do STF, o mais alto escalão. Eles deveriam ser os anciões do conhecimento jurídico, do procedimento jurídico. E aí você percebe que um ato tão simples desse, que até eu, que não sou jurista, consigo entender que é uma duplicidade, um ato que eles, na hora que eles pegaram ali o documento, o ofício, eles já deviam rejeitar e colocar tudo isso aqui que a Lindora falou, já rejeitar ali e dizer, ó, não pode, esse procedimento não pode prosseguir, porque já existe e encerrá-lo ali e determinar que as partes, né, que estavam fazendo o pedido, os requerentes, buscassem o caminho legal, se fosse necessário. Mas não, eles pegam a ação, eles veem que a ação não procede, por causa da duplicidade, eles sabem que são eles que estão investigando, são eles que estão com essa ação, eles sabem que existe outra. Eles pegam a ação, olham e falam, vai que cola, e manda para a PGR. Porque eles precisam de quê? De ter um avalzinho, tipo assim, para dizer, a gente fez merda sozinho se alguém lá na frente resolver criticar. Né? E aí a Lindora e coloca justamente esse ponto. Então, para vocês verem, gente, como a coisa tá bagunçada. Aí eu me lembro da ação do presidente Bolsonaro contra Moraes. Ele abriu um pedido de investigação contra Moraes e, pela lógica, esse pedido tinha que ter o mesmo procedimento. O STF receber, o STF encaminhar para a PGR dar o parecer. Não, neste caso do Bolsonaro, para investigar o Moraes, o STF pegou o procedimento e negou. Ou seja, o próprio STF impedindo uma investigação contra ele mesmo. Você vê que o negócio tá uma salada? Pela lógica, não seria o STF quem deveria determinar se ele pode ser ou não investigar. Tem que ser um outro órgão que deveria. Não o próprio STF. Mas... gostou desse vídeo, gente? Botão valeu demais aqui, ajuda o canal, a gente está precisando muito, vocês não têm ideia de quanto a gente precisa do seu apoio, da sua colaboração. Então você que gostou desse vídeo, quer se prestigiar nesse momento, botão valeu demais, aí você clicou aí, tá ajudando o canal. Gente, vamos aqui aos comentários aqui, vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Deixa eu ver, José Maria, deixa eu ver... Aqui, ó, José Maria, da onde saiu esse dinheiro todo? A Receita Federal está ciente? Os auditores estão cientes? STF vai dar quanto de prazo para o Pacheco? Vai se explicar. Gente, aqui houve um equívoco, tá? Deixa eu ler aqui a matéria, o título. Senador revela que recebeu 50 milhões para apoiar Pacheco em acordo com Alcolumbre. Marcado aqui. Gente, na verdade, houve um equívoco. O jornalista que fez essa matéria... ele usou de má fé. No mesmo dia, ontem mesmo, a gente postou uma matéria aqui justamente mostrando o outro lado da moeda. Que na verdade, o jornalista ele pegou duas conversas e tirou trecho de uma, trecho de outra e juntou numa só. De acordo com Marcos Durval, ele havia dado uma entrevista, né, realmente, né, e falado sobre a questão da emenda ao relator, né? E também falado sobre a questão da eleição do Pacheco. Só que em nenhum momento, ele fala que inclusive isso está no áudio que foi, né, utilizado para o rapaz montar a matéria, ele fala que em nenhum momento ele disse que recebeu proposta do Pacheco e também fala que os 50 milhões não tem nada a ver com o Pacheco. Só que aí você pergunta, mas e a história que ofereceu, papapá? Ele disse que depois que o Pacheco estava eleito, ofereceu a ele a comissão de transparência como gratidão, mas foi a comissão de transparência que ele ofereceu e não os 50 milhões.
E outra coisa que foi explicada, inclusive, tem uma coisa que ele fala, e isso eu posso atestar, porque eu falei sobre isso quando aconteceu do STF exigir a transparência. Esses dados aqui dos 50 milhões, por incrível que pareça, já estavam documentados e foram entregues ao Ministério Público, e Marcos Durval foi o único senador, né, que teve acesso ao relatório, que teve acesso a esse negócio aqui do que eles chamam de orçamento secreto, que é a emenda ao relator. Quando o STF pediu transparência, ele foi o único senador que já tinha tudo prontinho. Nenhum outro senador tinha detalhado nada. Ele foi o único que já tinha tudo detalhado e entregou ao STF. Então, assim, não houve o que a matéria falou. Pelo contrário, o cara pegou a história do oferecimento da transparência como gratidão da comissão e tirou a questão da comissão e colocou os 50 milhões. Que esses 50 milhões, na verdade, que a emenda ao relator, ela não vai para o parlamentar. Ela não vai. É isso que a gente precisa entender. Inclusive, eu até falo isso nessa matéria aqui, que eu achei estranho. A emenda não vai para o parlamentar. Ela vai, fica lá e de lá é destinada para o Estado. Para as obras, para os recursos onde elas vão ser usadas. O parlamentar não pega nesse dinheiro. Eu até faço um comentário na matéria que eu achei até estranho esse negócio aí, né? Enfim, em outras palavras, não houve o que a matéria disse. O cara pegou duas conversas, tirou o trecho de uma e encaixou o trecho da outra na conversa, né? Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado antes de fazer juízo de valor nessas coisas, em uma matéria, né? Vamos lá, marcado o coraçãozinho aqui, então feita aí a correção, né? Renata Dallagnol, eu não sei o que é pior, a Astra moia os valores. Bom, as cifras parecem troco de pinga. Ele colocou aqui, né? Mas ela também colocou senador, revela o mesmo comentário. Renata, é como eu acabei de explicar, a matéria foi de má fé. Foi o cara do Estadão. Inclusive, essa conversa que ele teve com o cara, uma parte da conversa foi em entrevista e outra parte foi informal. Ele estava lá arrumando as malas e o cara gravou a conversa escondido. E aí juntou as duas lá como má fé, né? Mas tá aí, mais um comentário. José Batista, meu amigo, esse STF, Congresso Nacional e o Senado Federal só tem corrupto, tudo é contaminado. Imaginando o governo Lula e Dilma como não era, né? Deixa eu ver aqui de novo, o senador revela que recebeu 50 milhões. Mais uma vez aí, né, para não ficar repetitivo, né? Tudo aquilo ali em cima que eu falei vale para essa questão. E é bom lembrar e depois vocês aí em casa podem pesquisar. Por incrível que pareça, Marcos Durval foi o único senador que apresentou transparência mesmo antes do STF pedir a transparência, tá? Ele foi o único senador da República. Quando o STF disse que a emenda que eles precisavam ser transparentes, que não era uma coisa transparente, ele foi o único que já tinha tudo documentado, entendeu? Inclusive, isso daqui dos 50 milhões, ele tem encaminhado ao Ministério Público. Inclusive, nessa matéria aqui, né, que eu falo para vocês dos 50 milhões, ele fala que tudo estava já entregue ao Ministério Público, tá? Então, assim, houve uma má fé do jornalista, tá bom? Explicado aí. Tem uma matéria que eu fiz justamente falando sobre isso. Bom, um abraço, gente. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui!